E aí, eu sou a Kel, faço parte da RM Crio, contar um pouquinho da minha história, como eu comecei, né? Como eu conheci o grafite. Eu sempre fui apaixonada, assim, por desenho, por cor, por arte desde criança. Eu lembro até de memórias afetivas, assim, meu pai trabalhava numa sapataria, e eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade. Ele me levava com ele, me dava umas caixas de sapato, assim, que tinha uns personagenzinhos do Snoopy, bem pequenininho. E ele me dava umas folhas e eu ampliava aquilo, reproduzia os desenhos que tinha nas caixas e tudo. Então, assim, ele sempre falava, minha filha tem um dom, e ficava, né, se gabando pra todo mundo, né, que eu com 3, 4 anos eu já desenhava, já rabiscava muito. Assim, gostava demais. E isso muito antes de eu conhecer o grafite, né, e dele fazer parte da minha vida. Eu acho que eu sempre fui grafiteira, mesmo antes de ser. E assim, no colégio, a galera me pagava em dinheiro, pagava em lanche pra eu fazer uns letreiros no caderno, com o nome deles personalizado e tudo, com os desenhos. E eu também pintava umas camisas, umas bolsas, pra ter uma fonte de renda, né? Eu não tenho graduação em artes, né? Mas eu falo, né, que minha faculdade sempre foi a rua. Eu conheci o grafite no ano de 2008. E eu sempre ia acompanhar o Edu nos rolês, assim, quando ele ia pintar. Que ele iniciou em 2007. E um ano antes, né, que eu comecei a pintar. E assim, quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. E assim, ele foi o meu maior incentivador para começar a ir pra rua pintar. E ele é até hoje, assim. Muitas vezes fico com os nossos filhos, né, pra eu poder ir pra rua. Eu fui uma das pioneiras do grafite aqui em Fortaleza. E quando eu iniciei também eu tive muito apoio da Teia, que só era ela de mulher na época. Então, assim, ela me apoiou bastante, me instigava a ir pra rua, bora pintar, bora fazer um rolê, ei, tem vergonha não, vamos, pinta aqui do meu lado. Isso era muito massa, assim. Nessa época a gente não tinha muito acesso à informação, a internet não é o que ela é hoje. A gente não tinha oficina, não tinha workshop, não tinha vídeo no YouTube ensinando ou a gente vendo alguém pintar. Revista era muito difícil, às vezes quando vinha uma revista, a galera compartilhava, emprestava assim pra gente ficar olhando. E a gente ficava assim encantado, né, quando pegava uma revista ou um material assim de grafite. Eu lembro de um DVD que os meninos tinham que eu acho que quebrou de tanta gente assistir. E assim, nessa época a gente não tinha, né, nenhuma informação. A gente não tinha material de qualidade, os recursos que a gente tinha era bem limitado. A gente acompanhava a galera que já fazia grafite, assim, no cenário nacional, né? Era através do Orkut, do Fotolog. Eu acho que a galera nem sabe o que é, mas nessa época a galera do grafite postava muito no Fotolog. E era a maneira da gente acompanhar e ver o trampo de outros artistas. Então, a gente aprendia na rua mesmo. Vendo a galera mais antiga pintar, quando vinha a galera de outros estados pra cá pra algum evento, pra algum encontro, pra algum intercâmbio. Nessa época vinha muita galera de Recife. Inclusive tem amigos pra mim dessa época, amigos que eu levo pra minha vida, que eu tenho amizade até hoje, que compartilhava muito com a gente e ia pra nossa casa e tudo. Eu lembro que a coisa era muito assim na base da gambiarra mesmo. O tom de pele que a gente usava nos personagens, por exemplo, a gente usava esmalte sintético. Era bege Brastemp, camurça, tinta que a gente usava pra pintar geladeira. E as cores que a gente conseguia, né, a gente misturava pra conseguir a tonalidade que a gente queria, né. Apesar de toda a escassez de recursos daquela época, eu acho que foram os melhores anos da minha vida, assim. A gente iniciava nesse mundo do grafite, mas quem veio antes, a galera assim, old school, sempre dava o toque como as coisas funcionavam. E são os valores e as coisas que eu levo e acredito até hoje. Foram eles que me ensinaram, né, assim, que a gente tem que respeitar para ser respeitado, que temos que buscar evoluir, encontrar uma identidade própria pro nosso trampo, sem copiar ninguém, sem fazer igual dos outros, e a valorizar cada momento que a gente tá ali no muro, entendeu? A troca de ideias, os risos, as amizades. Eu acho que essa é a essência do grafite pra mim, entendeu? Acho que vai muito além do que só pintar, do que colocar tinta na parede, entendeu?
é as memórias que ficam, é as amizades que a gente constrói. Eu passava, assim, bem dizer, um mês me programando quando eu ia pra rua pintar. Eu rabiscava o trampo no papel, ia comprando as tintas pra fazer. E sempre que eu ia pro muro, pra dar o meu melhor. Porque eu sabia o valor daquilo pra mim. Daquela tinta que saiu do meu bolso. A galera fazia produção, assim, as CRIO, né? No caso a RAM, a gente sentava no chão com os cadernos pra fazer os esboços, pra trocar ideia do que ia colocar na parede, quem ia fazer o quê. E era, assim, muito massa mesmo. Quem viveu essa época sabe o que é e sabe do que eu tô falando. E sempre a gente queria se superar. Fazer um painel melhor que o outro, buscar o melhor preenchimento, as melhores cores, o melhor degradê, o melhor recorte. Isso fazia a cena crescer, entendeu? As crios se organizarem para fazer produção, para fazer trampo na rua, com técnica, com qualidade. E amor por aquilo. Porque a gente tinha amor realmente por aquilo e eu tenho até hoje. Compartilhando ideia, conhecimento uns com os outros. E com isso todos cresciam junto e evoluíam também, entendeu? No início eu sei que é complicado por ser mulher, por estar aprendendo. Mas uma coisa eu digo, o lugar de mulher é onde ela quiser, entendeu? Assim, eu nunca me senti nem diminuída, nem hostilizada por isso, porque eu não queria viver à sombra de ninguém, entendeu? E foi assim que eu conquistei o respeito das pessoas, o respeito na rua, mostrando que eu era capaz, querendo sempre me superar, não pra ser melhor do que ninguém, mas pra eu ser uma versão melhor, assim, de mim mesma, entendeu? Hoje eu sou mãe de 2, do Cadu e da Kailane, sou esposa, sou dona de casa, sou profissional, e eu sei, assim, a luta que é pra me continuar vindo pra rua. E por isso, assim, eu valorizo demais cada oportunidade que eu tenho de ir pra rua. Pois é nela que eu me sinto feliz e eu sei o valor que ela tem pra mim. Dando cor, vida, né, pra minha persona, que é a Jujuba, que não sabe o nome. Esse nome foi escolhido pelo meu filho Cadu, ele que escolheu, que até então ela não tinha nome. Então foi meu filho que deu o nome da minha persona. Eu acredito que ser mulher e estar nativa hoje, pintando na rua, é sinônimo de luta, de resistência. Hoje eu me sinto muito feliz, assim, de ver tanta mulher na rua pintando, fazendo bomba, street art, vandal, muralismo, picho, independente da vertente que ela atua, entendeu? Estamos na ativa, né? Ocupando espaços que antes eram destinados só a homens, né? Então, não se intimide por alguma situação ruim que você passou. Não tenha vergonha de expressar sua arte e ir pra rua. Porque todas nós tivemos um começo. E todos os dias a gente aprende uma coisa nova. E busca evoluir. Independente do tempo que a gente tem na rua, independente de ter começado hoje. E hoje o meu maior desejo, assim, pra cena é que ela cresça, que se fortaleça cada vez mais. E que as pessoas venham pra rua pintar. Que todos os dias mais pessoas se encontrem sua identidade, do seu trampo. E valorizem esse momento, porque esse momento é único. E passa rápido. Gratidão, viu, galera? Muita tinta pra todo mundo. Paz. E bora pintar, né? Que é isso que importa, né? Valeu!